Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço Maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários, senão vamos falar aqui do nosso time Nação Azul, que voltou os treinamentos ontem, treinou hoje. O Vila Real foi apresentado hoje, deu uma entrevista coletiva lá com o Pedro Júnior, Pedro Lourenço, contrato até final de 2028. Mas só pode jogar em 2026, não tem condições de ser inscrito para jogar agora a véspera do Campeonato Brasileiro, nem a semifinal de Copa do Brasil, é só 2026 que o Vila Real tem condições de vestir a camisa do Cruzeiro para jogar, mas é bom que vai ficar treinando, ambientando com tudo, com os companheiros, para 2026 no Campeonato Mineiro ter condições já bem ambientado, bem já com todo mundo, já conhecendo todo mundo, o próprio Leonardo Jardim, que nem a gente vê muita gente da imprensa aí, muitos aí duvidando que o Leonardo Jardim vai ficar 2026 no Cruzeiro. O Leonardo Jardim vai cumprir o contrato no Cruzeiro 2026, vai cumprir, eu espero que o Leonardo Jardim depois renove, fica mais tempo ainda. No jogo contra o Botafogo, na quinta-feira, o Cruzeiro fez promoção de ingresso, R$ 30 para qualquer um sócio, para o feminino R$ 10 o ingresso. Então eu tenho certeza que o Mineirão vai ter um público aí dos 40 a 50 mil pagantes no Mineirão. É o último jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro no Mineirão, depois o Cruzeiro joga contra o Santos fora, aí vai ser o time reserva, aí na próxima quarta-feira, na outra quarta-feira volta para a Copa do Brasil, o jogo aqui contra o Corinthians, que o Mineirão vai estar lotado, mais de 60 mil contra o Corinthians, para empurrar esse time, para levar esse time para a primeira vitória e conseguir depois a classificação lá em São Paulo, para ir para a final da Copa do Brasil. No jogo de quinta-feira contra o Botafogo, tem a volta do Lucas Romero. Lucas Romero está de volta, o Gabigol tomou o terceiro amarelo, está de fora, então a gente não tem certeza ainda se ele vai colocar o Caio Jorge. Eu acho que não precisa, se não estiver muito bem, não precisa colocar o Caio Jorge. Eu acho que ele pode poupar o Willian, colocar o Fagner ou o Caão Moraes, poupar o Kaique também. Lucas Silva pode ser poupado, entendeu? Mais jogador Arroio não precisa entrar em campo porque teve aquela contratura. Aí pode guardar o Arroio para o jogo contra o Corinthians, semifinal. O Cruzeiro não precisa ter essa correria de pôr todo mundo em campo na quinta-feira para jogar contra o Botafogo, porque praticamente um empate garante o Cruzeiro em terceiro lugar, garantido. Na fase de grupo já estava com terceiro lugar, entendeu? Garantido. E para o Cruzeiro, mesmo se acontecesse não ganhar os dois jogos, perder os dois jogos, o Cruzeiro perder a terceira colocação, só se o Mirassol ganhar os dois jogos dele que ele tem, joga contra o Vasco no São Januário. Então eu acho que o Cruzeiro não precisa ficar forçando o jogador, pode poupar algum jogador já nessa quinta-feira, que nem o Lucas Silva, o Willian, porque o único que pode jogar na semifinal do Copa do Brasil, lateral direito é o Willian, porque o Wagner tem contrato com o Corinthians, só se o Cruzeiro pagar a multa, e o Caão Moraes já jogou a Copa do Brasil quando jogava no Atlético do Paraná. Então não tem condições. Kaique também pode ser poupado, porque o Caão Prata é um bom lateral, um grande lateral, tem condições. O Lucas Silva ser poupado, Caio Jorge ser poupado, Arroio ser poupado. A gente queria que o Caio Jorge estivesse muito bem, tranquilo, sem risco nenhum de contusão, jogar para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode correr risco na semifinal da Copa do Brasil. Então vamos aguardar. Leonardo Jardim treina o último treinamento amanhã, aí ele começa a definir o time para o jogo de quinta-feira, mas só uma hora antes que a gente vai saber a escalação do time que vai entrar em campo na quinta-feira, mas tenho certeza que quem entrar em campo vai entrar para fazer um grande jogo, o Cruzeiro sair do Mineirão com uma grande vitória em cima do Botafogo. Isso que a gente espera, e depois fechar o Campeonato Brasileiro contra o Santos no domingo, e depois é só esperar a semifinal da Copa do Brasil, com o Mineirão lotado, empurrando esse time do Cruzeiro com uma grande vitória e uma grande classificação na Copa do Brasil. Então, gente, dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários, todos nós estamos falando do Cruzeiro aí, mas não esquece de dar força de cruzeirense para cruzeirense mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vamos começar com o Cruzeiro. Jogo na quinta-feira contra o Botafogo, mas tem reforço na área, agora é oficial. O colombiano Neiser Vila Real foi apresentado hoje na Toca da Raposa, e o Casé tá por lá e conta essas informações pra gente.
Olá, amigos, estou aqui do lado de fora da sala de coletiva aqui da Toca da Raposa para não atrapalhar os companheiros, porque a apresentação do novo reforço do Cruzeiro vai ser a qualquer momento. Neisser Vidia Real será apresentado aqui na Toca da Raposa para um contrato que termina em dezembro de 2028. Ele é reforço para a próxima temporada, um jogador de 20 anos. A imprensa colombiana trata ele como uma das maiores promessas, uma joia do futebol colombiano, e ele comprovou isso no último Mundial Sub-20, quando ele foi destaque absoluto da seleção e também artilheiro da seleção colombiana com 5 gols. O Cruzeiro contratou ele do Milionários, ele já havia assinado um pré-contrato em setembro e agora ele se apresenta para a temporada do ano que vem. Tinha gente poderosa, hein, nessa briga aí com o Cruzeiro. Por exemplo, o Atlético de Madrid estava interessado no jogador, mas ele escolheu trabalhar aqui no Brasil. Só não sabemos se ele vai ser jogador do Leonardo Jardim, porque surgiram rumores aí nas últimas semanas de uma possível saída do Leonardo Jardim antes do fim do contrato, que termina no fim do ano que vem. Perguntado sobre o assunto, ele disse que é foco total na final da Copa do Brasil e que o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, é a única pessoa que sabe o destino dele e que a palavra do treinador vale mais do que qualquer contrato. Até mais, pessoal. Até, Cazé, valeu. Ó, gente, o Cruzeiro tá fora da briga pelo título e o Flamengo pode levantar a taça amanhã. Tudo comprou.